Olá, meu nome é Éder e eu sou um dos professores de matemática de vocês. Você já teve aula provavelmente, ou já viu aula provavelmente com o Guilherme, já viu aula com o Brian, e agora eu sou o terceiro professor de matemática, tá ok? A gente vai trabalhar com a frente de conjuntos, a parte numérica e mais algumas relaçõezinhas, probabilidade, estatística, que a gente vai ver durante o processo. Mas eu queria comentar com você uma pequena informaçãozinha antes da gente começar com os conceitos. Só você que é aluno na prova pode acessar as aulas quando quiser e deve fazer isso. Procura a gente no Face, manda mensagens pra gente, a gente vai responder para você. Você tem um banco de questões gigantesco, você pode buscar lá as questões de acordo com os assuntos que você quiser resolver, tá ok? E se ficar com dúvida, mandar pra gente. Tem o chat ao vivo que você pode tirar as dúvidas, tem gabarito comentário, tem acesso limitado, então usa bastante isso. Mas o que eu queria comentar com você é o seguinte: nos últimos 3 ou 4 anos, para ser mais exato, nos últimos 3 anos, começou há uns 4 ou 5 anos, mas ficou muito claro nesses últimos 3 anos. A prova do Enem mudou bastante. Quem via a prova lá em 2004, 2005, 2008, via uma prova que era extremamente de leitura. Então era leitura e interpretação. Então você não precisava se preparar para resolver a prova do Enem, porque havia poucos conceitos por trás da prova do Enem. A partir de 2011, 2010, 2011, 2012, 2013, com mais ênfase em 2013, 2012, 2011, nesses 3 últimos anos, começaram a aparecer muitos conceitos. Quer dizer, a prova de matemática do Enem, ela tem conceito por trás da situação problema. Então não basta você ler, interpretar e marcar a alternativa correta como você fazia lá em 2000, 2001. Agora tem que se preparar. Então tá certo você em trabalhar, buscar as questões da prova, buscar o aperfeiçoamento para você poder se preparar melhor. Você entendeu? Então a gente vai conceituar as informações e depois a gente vai para o nosso banco de questões, tá ok? Então a gente começa a nossa aula da seguinte forma. A gente tem o seguinte ali: conjuntos numéricos. Aula 1. Você tem todo esse material já disponível. Então, deu algum problema? Dá um pausa, assiste o vídeo de novo e qualquer coisa manda dúvida pra gente, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte. Começamos lá com conjuntos numéricos. Quem são os conjuntos numéricos que a gente tem? A gente tem inicialmente o conjunto numérico dos números naturais. Quem são os naturais? Naturais a gente representa uma letra N. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, reticências. Eu posso escrever assim também, N asterisco. Esse asterisco quer dizer que o 0 não está incluído. Então é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é pontinhos. Eu costumo dizer o seguinte, que os naturais são os números do pé de laranja. Você tem um pé de laranja que pode ter o quê? Uma laranja, nenhuma laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas e assim por diante. Tá ok? Esse é o conjunto dos números naturais. Você tem essa informação no teu manual. Tá ok? Depois dos naturais, tem o conjunto dos números inteiros. Quem são os inteiros? É o que a gente chama de Z. É um Z duplo aqui, tá ok? Pode ser só Z. Inteiros são todos os naturais, incluindo os negativos. Então é o quê? É o 0, é o mais ou menos 1, é o mais ou menos 2, é o mais ou menos 3 e assim por diante. Da mesma forma, se eu colocar 0 asterisco, eu estou dizendo o seguinte, 0 asterisco quer dizer, são todos exceto o 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante. Tá ok? Aqui tem uma particularidade. Eu vou apagando, se você ficar com dúvida, você dá um pausa e retorna. Eu posso representar outro conjunto numérico, que também está na teoria, que é o chamado Z+. Ah, Éder, Z+ são os inteiros positivos? Não, na matemática a gente lê assim, inteiros não negativos. Ué, mas qual que é a diferença dos inteiros positivos para os inteiros não negativos? Quando eu falo inteiros não negativos, o 0 está incluído. Então quando eu falo Z+, eu estou dizendo que é 0, que é 1, que é 2, que é 3, que é pontinhos. Quando eu falo Z-, eu estou dizendo que é pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quando eu falo Z+ asterisco, isso aqui é a mesma coisa que N. O que é Z+ asterisco? São todos os inteiros não negativos, isso aqui é a mesma coisa que N asterisco. Tudo bem? Ok? Ótimo. Poderia ser para Z- também, da mesma forma. Depois do conjunto dos inteiros, que são os positivos e os negativos, a gente tem o que a gente chama de números racionais. Dá uma olhadinha no material lá.
depois de inteiros positivos, inteiros não negativos e assim por diante, tem as informações, tá ok? Tem os números racionais. O que é um número racional? Racional são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, se eu fosse você, eu destacaria isso aqui, ó, forma de fração entre inteiros. Os racionais são representados pela letra Q. Então, a gente escreve assim. Você não viu isso aqui ainda, mas a gente coloca assim. Racional é x, que é igual a A sobre B, tal que A pertence a Z, e B pertence a Z, asterisco. Tá ok? Você não viu esse esquema de pertence ou não pertence, mas eu estou dizendo o seguinte. Um número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de uma fração entre inteiros. Então, 2 sobre 3, menos 5 sobre 4, 8 sobre 7. Qualquer número que eu consiga escrever na forma de fração de inteiros é um número racional. Lógico, se eu falar assim, mas eu consigo escrever o 8 na forma de uma fração? Sim, 8 sobre 1. 8 sobre 1 é um número racional. Mas ele é inteiro também. Ele é natural também? Sim, ele faz parte de várias famílias. Sim, tudo bem? Depois dos racionais, tem o que a gente chama de números irracionais. Lógico, pessoal, se racional, volta lá, se racional dá para escrever na forma de fração, irracional não dá para escrever na forma de uma fração. Então, quem seriam os números irracionais? Os números irracionais são as chamadas dízimas não periódicas. Irracionais são as chamadas dízimas não periódicas. Como é que a gente chama os irracionais? É I. Então, são as dízimas não periódicas. E quem são as dízimas não periódicas? A raiz de 2 é 1,4142 pontinhos. Raiz cúbica de 7, que é 1 ponto alguma coisa. Raiz quinta de 84, que eu vou chutar lá, que é 2 ponto alguma coisa. O π, que é 3.14,15,8,4,9,7,2,3,5,9,4,0,3,2. Aí você fala assim, Éder, você decorou todos esses números? Não, eu chutei. Eu sei que está certo até aqui. Daqui para frente é qualquer valor, não faço a menor ideia de quanto é que é. Mas é um número que é chamado de dízima não periódica. Por que não periódica? Porque o que está vindo depois aqui não se repete. Então, as dízimas não periódicas são números o quê? Irracionais. Ué, e as dízimas periódicas? As dízimas periódicas são números racionais, a gente vai ver daqui a pouco. Existe uma fração que gera número racional, ou que gera uma fração, tá ok? Voltando para o nosso material. Se eu juntar tudo, os racionais com os irracionais, a gente tem o que a gente chama de números reais. O que são números reais? É formado por todos os conjuntos citados anteriormente. União dos racionais com os irracionais. A gente representa pela letra R. Então, quem são os números reais? Por enquanto, para você, são todos os números. Então, quem são os reais? Reais é a união de quem é racional com quem é o quê? Irracional. Se eu juntar todos os números racionais, se eu juntar com os números irracionais, esse com esse dá o que a gente chama de números o quê? Reais. Tá colocado para você um outro esqueminha ali. Todo número racional é um número o quê? Todo inteiro é racional. Todo natural é um número o quê? Inteiro. Olha a representaçãozinha. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. É um número racional. Quem são os inteiros? Além dos naturais, aqui eu teria quem? Os negativos. Aqui eu teria as frações que não são inteiras. Aqui são as dízimas não periódicas. E se juntar tudo, dá o que a gente chama de números reais. Tudo bem até aí? Sim? Relação entre elemento e conjunto ou entre conjunto e conjunto. Dá uma olhadinha para o conjunto A, que eu coloquei aí para você. Conjunto A, eu falei que ele tem que elementos? Ele tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então eu falo o seguinte, ó. Quando eu uso o pertence é para falar que um elemento está num conjunto. Então eu falo assim, ó, o 2 pertence ao A.
O 5 pertence ao A. O 9 não pertence ao A. Então, símbolo de pertence, símbolo de não pertence. Agora, olha como é que a gente fala. A gente lê assim, ó. X é tal que x seja um número natural menor ou igual a quanto? 6. Exceção do zero. A união B, A interseção B. Essa é a relação já entre conjuntos. Qual que é a relação entre conjuntos? Se eu falo o seguinte, dou para você, por exemplo, um conjunto A. 1, 2, 3, 4. Dou para você um conjunto B. 5, 6, 7. Vou colocar mais o 4 e o 3 aqui. 4 e 3. Agora você falou assim, ó, A união com B. Se você juntar os dois conjuntos, colocar tudo numa sacolinha, o que vai aparecer lá? Vai aparecer o 1, vai aparecer o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Isso aqui é A união B. Esse união quer dizer juntar. Agora se eu falar A interseção com B, esse interseção quer dizer em comum. Quem é que está nos dois? Quem é que está no A e está no B? Ah, tem o 4 e tem quem? O 3. Então eu falo que a interseção B é 3 e 4. Provavelmente você já viu isso aqui representado de outra forma também. Eu posso colocar assim, conjunto A, conjunto B, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Quem é que está nos dois? O 3 e o 4. Quem é que está no A? O 1, o 2 e quem está no B? O 5, o 6 e o 7. Eu posso falar o seguinte, o 3 e o 4 estão no A e no B. O 1 e o 2 só estão no A. O 5, o 6 e o 7 só estão no B. Se juntar todos eles, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é a união. Que está nos dois é o 3 e o 4. Sim? Tudo bem? Vamos lá então. Dando sequência. O conjunto vazio não contém nenhum elemento. O que é o conjunto vazio? A gente chama de conjunto vazio essa bolinha arriscada. Então eu falo o seguinte, eu posso falar o seguinte, eu tenho um conjunto que não tem elementos. Você falou, mas aí um conjunto sem elementos? Se eu pensar aqui, ó, conjunto A. Quem está dentro do conjunto A? Não tem ninguém, né? Então dentro do conjunto A, se não tem ninguém, eu posso falar que o A é equivalente ao conjunto vazio. Ou seja, o A não possui nenhum elemento. Tudo bem? Foi? Então vamos lá. Operações. Isso aqui aparece um pouquinho para você no Enem, mas não muito ainda. Você tem algumas questões de leitura e interpretação que pede só uma soma, uma subtração, mas por trás existe uma leitura que você tem que sacar o dado. Operações. Soma e subtração. Adição e subtração de números sem a presença de parênteses. Primeira propriedade. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Segunda propriedade. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tá ok? Por exemplo, 5 mais 6 dá 11. 9 mais 10, 19. Devo 6, pago 2. Devo 6, pago 2, devo 4. Tenho 9, devo 7. Fico com 2. Devo 3, devo 5. Devo quanto? 8. Tudo bem? E mais aqui, devo 18, devo 12, devo quanto? 30. Para eliminar o parênteses, eu tenho que fazer o jogo do sinal. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos com menos dá mais. Sinais iguais dá sempre mais. Sinais diferentes dá sempre menos. Se os sinais são iguais, dá mais. Se os sinais são iguais, dá mais. Se os sinais são diferentes, a resposta vai dar o quê? Menos. Para multiplicação e para divisão, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Tenho que fazer. Mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos com menos dá mais. Por exemplo, vamos colocar um exemplozinho para você relembrar. Coloca lá. 3 mais 4 vezes 7 menos 9. Primeiro eu faço a multiplicação. Então é 3 mais 4 vezes 7, 28, menos 9. 3 mais 28, 31. 31 menos 9, 22. Sim? Primeiro multiplica e depois o quê? Soma ou subtrai. Tá ok? Tudo bem? Vamos lá. Conjunto fechado. O que é um conjunto fechado? Vamos ler? Quando dizemos que um conjunto numérico é fechado em relação a uma certa operação matemática, isso quer dizer que, aplicando tal operação, a dois números quaisquer desse conjunto, o resultado sempre será um número desse conjunto.
Você fala assim, ficou confuso. Vamos pensar o seguinte aqui. Quais são as 4 operações fundamentais? Quais são as 4 operações fundamentais? São a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Essas aqui são as 4 operações. Se eu pegar aqui, conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Se eu pegar um número natural, alguém daqui, e somar com alguém daqui, a resposta vai ser alguém daqui? Sempre. Sempre, ó. Se eu pegar um número natural e somar com um número natural, a resposta vai ser um número natural. Então, o conjunto dos naturais é fechado para a soma. Ele é fechado para a soma. Se eu pegar um natural e tirar um natural, a resposta sempre vai ser natural? Sempre. Vamos pegar um exemplo. 5 menos 2 dá 3. Beleza, é natural. Agora, se eu fizer 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 está aqui dentro? Não. Então, a subtração não é fechada para os naturais. Será que a multiplicação é? Se eu pegar um natural, multiplicar por um natural, a resposta vai ser natural? Vai. Alguém daqui, vezes alguém daqui, a resposta vai estar aqui. Então, é fechado para a multiplicação. Será que é fechado para a divisão? Isso aqui é mais fácil, né? Fala 2 sobre 5. 2 sobre 5 não é natural. Então, eu posso falar aqui, os naturais são fechados para quem? Para a soma e para a multiplicação. Se eu pegar lá os outros conjuntos numéricos, quem são os outros conjuntos numéricos? Os inteiros. E aí, o que você acha que dá para os inteiros? Para os inteiros você tem o seguinte, a gente já falou aqui, natural é fechado para a soma e para a multiplicação. Inteiro é fechado para a soma, para a subtração e para a multiplicação. Dá uma olhadinha lá. Os racionais são fechados para quem? Para a soma, para a subtração, para a multiplicação e para a divisão. Tá ok? E os irracionais? Os irracionais são fechados para quem? Será que é para a soma? Não. Por quê? Se eu pegar a raiz de 2 com menos raiz de 2, ou menos raiz de 2 mais raiz de 2, dá 0. Esse é irracional, esse é irracional e esse aqui é um número racional. Não é fechado para a soma. Subtração, da mesma forma. Multiplicação, da mesma forma. Divisão, da mesma forma. Então, os irracionais não são fechados. E, logicamente, para a gente fechar, os reais também são fechados para todas as operações. Tá ok? Critérios de divisibilidade. Estamos chegando no final da nossa aula. Tá ok? Ou pelo menos da teoria. Depois a gente vai para os exercícios, tá bom? Diz o seguinte, divisibilidade por 1. Isso é fácil, né? Quando é que o número é divisível por 1? Quando ele for inteiro. Tá ok? Ele fala lá, todo número é divisível por quanto? Por 1. Agora, divisibilidade por 2. Destaca isso, que isso é importante. Por 2. Quando ele é o quê? O último é divisível por 0, ou é final 0, ou final 2, ou final 4, ou final 6, ou final 8. Eu vou separar por partes isso aqui. Por que por partes? Porque alguns deles fica mais fácil para você guardar. Então, a gente vai falar dos critérios de divisibilidade por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11 e eu acho que tem até por 12. Tá ok? Além disso, é desumano você imaginar. Quando é que o número é divisível por 1? Todo número natural, ou todo número inteiro, é divisível por 1. Então, isso aqui já foi. Quando é que o número é divisível por 2? Dá uma olhadinha no teu material. Eu vou direto aqui, tá ok? Não vou voltar mais para o material. Ele é divisível por 2 quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Ou seja, quando o último número for divisível por 2. Quando é que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos forem divisíveis por 4. Por exemplo, 342. Ele é divisível por 2? É, porque terminou em 2. Agora, como é que eu sei se ele é divisível por 4? Eu vou pegar o 42. 42 dá para dividir por 4? Não, né? Para dividir por 4, você divide por 2 e depois por 2 de novo. Então, ó, 42 por 2 dá 21. 21 não dá mais para dividir. Então, esse cara não dá para dividir por 4. Ele não é divisível por 4. Ele é por 2, não é por 4.
divisível por 2, o último tem que ser divisível por 2. Divisível por 4, os dois últimos devem ser divisíveis por 4. Divisível por 8. Quando é que o número é divisível por 8? Quando os 3 últimos forem divisíveis por 8. Por exemplo, 1688. Tá ok? Vamos lá. Ele é por 2? Sim, porque aqui é divisível. 88 por 4 ou por 2, vamos fazer? Dá 44. 44 sobre 2 dá 22. Então já deu para dividir por 4. Será que dá para dividir por 8? Eu vou ter que pegar quem? O 688 e dividir por 8. Então vamos lá. Vai dar 344. Divididos por 2, 344, por 2 vai dar 172. 172 por 2 vai dar 86. Então, na realidade, esse cara aqui dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 8. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, vamos colocar aqui, 1742. Será que é divisível por 3? 7 mais 2. 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 está na tabuada do 3? Não está, então não é divisível. Agora, se eu colocar 1400, ele é divisível por 3. 1 mais 7, 8, mais 4, 12, mais 0, 12. Ele é divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 6? Quando ele é por 2 e por 3. Tem que terminar em par, a soma tem que ser divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 9? É o mesmo raciocínio do 3. O número é divisível por 9 quando a soma for divisível por 9. Esse cara aqui dá por 3? Dá. 1 mais 7, 8, mais 4, 12. Mais 0, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Mais 12 dá para dividir por 9? Não. Então esse cara não é divisível por 9. Para que ele se fosse divisível por 9, se eu colocar um 6 aqui, agora dá. 1746 dá para dividir por 9. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 está na tabuada do 3. Do 9, perdão. Então ele é divisível por 9. Quando é que ele é divisível por 5? Final 0 ou final 5? Quando é que o número é divisível por 10? Final 0. Quando é que o número é divisível por 12? Ele tem que ser por 3 e por 4. Aí você fala, tá, quando é que ele é por 11? Você vai pegar um número. Você vai pegar o número. 1, 7, 4, 8, 2 e 3. Será que esse cara é divisível por 11? Como é que você faz? Você pega o primeiro, multiplica por 1. 1 menos 7 mais 4 menos 8 mais 2 menos 3. Se esse resultado for divisível por 11, quer dizer, esse aqui se troca por 1, esse aqui multiplica por menos 1. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 menos 7, 0. Devo 8, devo 3, devo 11. Esse cara dá para dividir por 11? Dá. Então ele é divisível por 11. Tá ok? E final 7, você pega o quê? Vamos ler lá o final 7 para a gente terminar. Tem um esqueminha, 203. Tem que fazer alguma coisa com esse cara aqui, alguma coisa com esse cara aqui. Olha o que ele falou lá. Falamos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, olha por 7. Duplica o algarismo da unidade e subtrai do resto do número. Se for divisível por 7, é divisível por 7. Como assim? Duplica. 2 vezes 3, 6. Subtrai de quem sobrou? 20. 20 menos 6, 14. 14 está na tabuada do 7? Tá, então esse cara aqui, 203, é divisível por 7. Falamos por 8, por 9, por 10, por 11, por 12 e só. Aula 2, a gente vê daqui a pouquinho. O que eu vou pedir para você fazer agora? Pega um materialzinho que a gente preparou e vamos fazer o seguinte. Você tem agora um material com muitas questões. A imensa maioria das questões, esse material está na minha mão, já está impresso aqui,
mas você tem esse material também, já está disponível, tá ok? Você tem exercícios propostos para cada aula. Então tem em média de 12 a 20 exercícios por aula. Normalmente são exercícios do Enem. Então dá uma olhadinha ali, enquanto a câmera foca no exercício, tá ok? Dá uma olhadinha no que ele está falando. O importante é que você, no dia da prova do Enem, no dia da prova, você leva um destaca-texto, ou um marca-texto, ou uma caneta azul, preta, laranja, amarela, para destacar as informações. Então, quando a gente pegar a informação aqui, ó, você vai receber a questão assim. Tá aqui. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informa que o asteroide YU-55 cruzou entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu uma trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou em relação à superfície da Terra. Então dá uma olhadinha aqui. Olha o que você tem aqui. O asteroide, a linha e a distância da Terra. Distância entre eles. Então o que você vai fazer? Circula as informações. 325 mil quilômetros. Então, eu estou lá com a informação, vou pegar o quê? Estou olhando lá o meu material. Pega o quê, pessoal? Vou destacar. Tem o horário aqui, tem o tamanho, destaca as informações. E vamos lá para o texto. Diz assim, com base nessas informações, a menor distância que o asteroide passou da superfície da Terra é igual a... As alternativas estão no que a gente chama de notação científica. O que é notação científica? A gente não falou lá na teoria, vamos falar agora. O número está em notação científica. Quando eu posso escrever ele assim, ó, um número, eu posso escrever como sendo A vezes 10 elevado a N, e o A é um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. Isso aqui é chamado notação científica. Então, qual é a distância lá no exercício 1? Qual é a distância que o asteroide passou da Terra? 325 mil quilômetros. Então, o meu número é 325 mil quilômetros. Como é que eu passo isso para notação científica? É deslocando a vírgula. A vírgula está aqui, então eu tenho que fazer ela parar aqui. 3,25 entre 1 e 10. Então, vai ficar 3,25 vezes 10, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta. Se você vem para a direita, o expoente fica positivo. Se você fosse para a esquerda, o número ficaria o quê? Negativo. Então a resposta é essa aqui. Dá uma olhadinha lá. Que letra que deu? Letra D. 3,25, 10 a quinta quilômetros. Só comentando aqui. Se o número fosse 0,00035, como é que eu passo isso para notação científica? Eu faria o quê? Eu tenho que chegar na vírgula aqui. Esse número entre 1 e 10. Então vai ficar 3,5, perdão, 3,25 era o anterior. 3,5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4. Se vem para a direita é positivo, se vai para a esquerda vai ser negativo. Tá ok? Esse é o primeiro exercício. Você vai perceber que a imensa maioria dos exercícios são do Enem. Tá ok? É o foco nosso. Exercício 2. Olha o que ele fala. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 20 centímetros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 acima do piso. Um cadeirante potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas em metros para as atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura a seguir. Então, olha o que ele coloca aí, dá uma olhadinha na figura. A altura máxima que o cadeirante consegue atingir, 1,35. Altura mínima, 40 centímetros. E o confortável está de 80 a 100 centímetros, tá ok? A proposta substitutiva, relativa às alturas das tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderão aquele potencial comprador, é qual que é o ideal para ele? Pessoal, o mínimo que ele atinge é 40 centímetros. Então, eu já descarto o quê? Inicialmente, o 20, o 20, o 25 e o 25. A única resposta possível começa lá no 45. Tá ok? E o máximo que ele atinge é o quê? Até 1,35, mas o confortável seria até quanto? Até 1,20. Então, resposta E. Tá ok? Terceira questão.
Temos mais um tempinho antes da gente fechar. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de mostrador em 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos. E os 2 últimos algarismos representam as centenas e as dezenas de litros de água consumidos. Então, o primeiro, segundo e terceiro metro, e os 2 últimos, centena e dezena de litros. Um dos relógios do ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em décimos de litros, conforme ilustra a figura a seguir. Então, olha o que ele colocou aqui. Mostrador. Metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico. Tá ok? Aí aqui ele tem o quê? Centenas de litros, dezenas de litros. E unidade é um metro cúbico. Aqui eu tenho o quê? Em litros e aqui eu tenho em decilitros, ou a décima parte do litro. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrada nesse hidrômetro em litros é... Ele quer em litros. Então eu tenho o que aqui? 35,348. 35,348. Vamos lá, fechar rapidinho que o tempo está esgotando. Esse 35 aqui, 3534, isso aqui é em metro cúbico. Aí vem o quê? 85 é em o quê? Centenas e dezenas de litros. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Então isso aqui vai dar 3534 mil litros, mais um zero. Esse 850 são 850 litros, mais 850. Vou colocar aqui já. 800 e quanto? E 50. Já deu isso aqui de litros. Tá faltando contar quem? Acho que já dá para matar a questão. Tá faltando contar 9 e um 35 ali. 935. Então seria 3534, 8593. 3534, 8593, que é a letra D. Ficou com dúvida? Entra no site, dá um pause na aula e manda as dúvidas pra gente, tá ok? Nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau!